Tempo Real, com Berenice Seara. E a gente gosta muito, é da terça-feira que a Berê tá aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Berê. Bom dia, Agatha, bom dia, ouvintes. Estou aqui, terça-feira, Berê, na posição. E hoje a gente vai falar, Berê, sobre os investimentos que já estão sendo feitos pelos políticos pré-candidatos ou nem tão pré-candidatos assim, né? Então, a campanha nem começou, mas um levantamento nas redes sociais mostram que o famoso impulsionamento são aqueles anúncios, né, nas redes da Meta, que a Meta presta contas, né, mostra que os 9 pré-candidatos, alguns nem tão pré-candidatos assim, como disse você, já gastaram só em menos de um mês o total de R$498 mil com esses anúncios nas redes. Tem um detalhe nisso, porque André Português, do Republicanos, sozinho desembolsou R$402 mil. Caramba! 81% do total. Ele gastou, para vocês terem uma ideia, 8 vezes o que o segundo colocado, que é o Antony Garotinho, gastou. Com um detalhe curioso, André Português e Antony Garotinho disputam a legenda do Republicanos para a eleição para o governo do estado. Nenhum dos dois ainda é candidato oficialmente anunciado pelo partido, que ainda vai fazer a convenção este mês para decidir em convenção qual deles será. Então esse mês tem martelo batido. Será? Tem martelo batido em todos os partidos, mas nesse caso especificamente é o mais curioso, porque a gente tem 2 pré-candidatos, 2 se dizendo pré-candidatos e nenhum deles assumido pelo partido. Será essa a justificativa para esses números, Berê? Porque analisando assim superficialmente, o Garotinho, ele tá sempre recebendo os cliques até por conta do estilo dele, polêmico, recentemente falando pelos cotovelos sobre o tal vídeo da festa do astronauta. Então, a cara dele tá ali aparecendo o tempo inteiro sendo martelado. Talvez o Português, que lá atrás era o nome mais cotado da legenda, tenha percebido isso e falou: opa, deixa eu impulsionar uns conteúdos aqui para aparecer também. É possível. Agora tem um detalhe, como o Garotinho faz isso de forma orgânica, ele tá dentro do normal ali, não tá regulado. Mas a Justiça Eleitoral não impede propaganda na pré-campanha, não, embora a propaganda mesmo oficial só vai começar em agosto. Mas na pré-campanha tá liberado, desde que com moderação. A gente não sabe o que é esse com moderação. O que é a moderação? Vai aplicar no caso. Mas olha, o André Português, ele, pra vocês terem uma ideia do quanto foi, todos os outros 8 candidatos somados não dão metade do que o André Português gastou. Então, assim, a gente já tem uma ideia de que é uma quantia realmente, eu diria assim, muito moderada, né? Mas quando você olha os outros pré-candidatos, os nomes que, enfim, ainda estão ventilando, realmente o André Português é o menos conhecido da massa, assim. Quando você fala em Eduardo Paes, o Wilson Witzel, querendo ou não, ele ficou conhecido, né? Como no governo do estado. Garotinho, polêmico e, enfim, conhecido também. E aí o André Português acaba ficando atrás. E aí eu acho que ele tá tentando pegar esse tempo perdido aí. Atrás até dos nossos nanicos de estimação, né? Tipo Juliette Pantoja, Ciro Garcia. A galera que vem sempre. Ele tá atrás mesmo de todo mundo. A questão não é essa, a gente entende por que ele gostaria de ser mais conhecido. A questão é, ele pode gastar quase R$500 mil em impulsionamento nas redes sociais na pré-campanha? Né? Só quem vai dizer é a Justiça Eleitoral. A gente não sabe, até porque o critério é um tanto fluido, né? Moderação não é exatamente o que dá uma dimensão. Mas quando você pensa que ele tem mais do que o dobro de todos os outros somados, 8 vezes acima do segundo colocado, a gente pensa se isso pode ser considerado uma coisa moderada. Eu acho que se o TRE levar em consideração que o método de comparação vai ser as eleições passadas, e fazer ali uma análise em 2022 quanto havia sido gasto, porque impulsionamento não é uma ferramenta super antiga, né? A gente deve ter o quê? 2 ou 3 eleições estaduais. Provável. Com as municipais no máximo, um pouquinho mais, talvez. Então pode ser até um balizador agora. A partir, se for a primeira vez que um volume mais alto foi identificado, talvez eles tenham que sentar e,
na próxima acho que a gente vai ter que colocar um valor aí, um X, que a partir desse montante tem que ligar o alerta, porque senão você perde a régua da medição. E tem uma coisa interessante nesse caso, Pinho, que é a chamada pré-campanha. Porque, assim, você pensar bem, também não é uma coisa muito antiga esse tempo gigante de pré-campanha. A gente teve agora uma campanha mais encolhida, campanha mesmo oficialmente, porque agora vai ter a escolha dos candidatos em convenção e tal, e a campanha começa em agosto. Agosto, né? Setembro, outubro, já é eleição. Ficamos com uma campanha curtinha. Então, o que aconteceu? Criou-se um período de pré-campanha, que era uma coisa que mais ou menos não existia, assim, ou se existia era bem pequeno. Agora a gente tem uma pré-campanha gigante e não tem limite, começa, sei lá, começa em janeiro, começa no ano anterior. O que é uma pré-campanha exatamente? Estamos num período de pré-campanha, os candidatos só não podem pedir votos, nem divulgar o número deles, enfim. Mas o restante está lá. Já tem todos os eventos parecidos com pré-campanha. Os candidatos têm feito muitas agendas nas cidades, são recebidos pelos prefeitos, tem palanque, tem discurso, tem tudo. Só não tem o pedido de voto. E quais são as regras para esse período? Porque era um período que está meio no limbo, né? Não tem uma regra eleitoral exatamente. Aí a gente cai nesse tipo de coisa. Pode, mas com moderação. O que será uma moderação? Será que essas regras ainda vão ser fixadas? Será que a campanha vai ficar um pouco maior e aí ser uma coisa séria? Né? A partir do dia tal se pode fazer campanha. Porque o que a gente tem hoje, essa chamada pré-campanha, é basicamente uma campanha eleitoral sem regras muito definidas. Tem regras, mas não tão definidas assim quanto na época oficial. E por falar em pré-campanha, a galinha dos ovos de ouro para quem tá na corrida eleitoral é aquele apoio do pré-candidato à presidência da República, quando ele faz coro ali para trazer mais eleitores, e um dos pré-candidatos à presidência da República tava por aqui no Rio de Janeiro, né, Bíblia? Tava e deu um balão no partido. Você falou, tá certo. O Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato, né? Todo mundo agora é pré-candidato do PL à presidência da República, chegou ontem ao Rio de Janeiro. Só que os dirigentes do PL não sabiam. E pior, ele não só veio ao Rio na surdina, como ele foi para Duque de Caxias. E Duque de Caxias, para quem não tá ligando a cidade ao momento político, é um reduto da família Reis. Disputadíssima, né? Família Reis. A partir do patriarca Washington Reis, que tem o prefeito Netinho Reis, que tem o deputado estadual Rosenberg Reis e tem... Mais rei do que na monarquia. E tem a vice na chapa de Eduardo Paes, Jane Reis. Eduardo Paes, que veio a ser o principal adversário do candidato do PL ao governo do estado, né? Douglas Ruas. E aí o que acontece? O Flávio Bolsonaro chegou no Rio sem avisar, assim, os diretores, os manda-chuvas do PL nem sabiam disso, e foi para Caxias, porque essa coisa que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, Brasil, mas no Rio de Janeiro muito, que essa jabuticaba, a família Reis, tem a vice de Eduardo Paes, que é apoiado por Lula. Mas a família Reis apoia Flávio Bolsonaro. Uma coisa muito louca, né? Porque só a política brasileira e a política do Rio explicam esse tipo de coisa. Então, ele é apoiado pela família Reis e ele foi lá ser recebido por Netinho, por Rosenberg. Jane não tava, pelo menos isso. Mas o PL, a galera que tá carregando piano aqui para tentar fazer o Douglas ser mais conhecido, para divulgar a pré-candidatura ao governo do estado, ficou muito irritada com essa puladinha de cerca de Flávio lá em Caxias, porque política é gesto, né? Quando o Flávio Bolsonaro vai a Caxias com a família Reis, que tem a vice de Eduardo Paes, ainda que ele seja PL, tenha Douglas como seu candidato, etc., o gesto é um pouco mal interpretado. Ele está abrindo espaço para quem é contra o candidato dele, para a chapa de Paes. Fica essa coisa. E o PL, que está aqui carregando o piano, não gostou nem um pouquinho.
ficou bem chateado ontem com isso, tá? Mas Flávio Bolsonaro continua no Rio hoje. E é esperado que ele bata o martelo daquela questão que a gente tem falado aqui toda semana, a escolha do candidato ao Senado, aquele que vai substituir Cláudio Castro. Canela já deixou a cadeia. Canela. Como é que é o nome Por mais, enquanto. quem é o nome mais forte, Berê? Então, vamos lá, porque são 2 vagas, agora temos 2 vagas na chapa de Douglas Ruas para o Senado. A primeira foi a de Cláudio, que Cláudio já desistiu. Certo. E o nome mais forte parece ser o do senador Portinho, que aí seria candidato à reeleição. Porque o outro que disputa com ele nesse momento, que é o Carlos Jordi, ele é considerado um pouco radical demais. Ele é muito ligado à ala mais à direita radical do PL e também responde naquele processo dos atos, né, contra a democracia e tal. E aí vai ficar, assim, um temor é que ele fique muito exposto, que aí voltem as investigações de novo contra ele, tenha de novo mais pressão, e aí é um candidato, estão trocando 2 candidatos por problemas com a lei, não vão querer colocar um que pode ter também, né? Então, mais provável a escolha de Portinho, mais provável, é o que todo mundo espera. Mas quem vai bater o martelo é Flávio tá no Rio, estão esperando essa decisão. Sobre Canela, ainda não há uma decisão. E a chapa do PL nem pode cobrar muito do União, que decida logo quem vai ficar no lugar de Canela, porque ela mesma não decidiu ainda, né? Quem vai ficar no lugar de Cláudio Castro. Então tá tudo meio emperrado aí na área do PL, na área de Douglas Ruas, mas isso deve começar a ser decidido, acho eu, ainda hoje. Se tivesse que fazer uma apostinha, botaria minha fichinha pequena sempre, porque na política nunca dá pra botar ficha grande. Na decisão ainda hoje de quem será o senador no lugar, ou candidato a senador no lugar de Cláudio Castro. Bom, se acontecer entre hoje e amanhã, sem dúvidas, vai ser um dos assuntos que Berenice Seara vai trazer na quinta-feira aqui pra gente. Então, aí eu conto isso tudo. Eu conto, inclusive, como é que foi esse anúncio, se deu pra acalmar essa crise entre Flávio e o PL do Rio, se vai ficar todo mundo feliz ou não. Vamos ver como é que vai ficar. E eu conto quinta-feira. Isso, Tá mas certo. se vier antes, pode ter edição extraordinária, tá? Do Tempo Sempre, Real, por favor. sempre. Obrigado, Valeu, Berenice Berê. Seara. Na quinta-feira de volta no Todo Rio também com o Andreasa às 11h30. Até quinta. Um Valeu, beijo. Berê.